Novel e fanfic narradas. Game of Thrones, A Lenda de Jon Artic. Capítulo 171 Comércio Artica em Essos 26. Volante 03. Essos, 296 d.C. Jon olhou para as chamas por um tempo, enquanto elas continuavam queimando, com Kinvara e Benerro com seu assistente ao lado dele e seus guardas atrás. Esta é a grande chama, o ponto mais próximo do grande R-Lolor neste mundo, Kinvara falou com admiração para sua própria sombra. Jon permaneceu em silêncio, seu olhar caindo em direção ao fogo. Azor Ahai, Benerro começou a falar ao lado dele. Sim, Jon respondeu, incapaz de fazer qualquer coisa sobre esse novo título dado a ele. R-Lolor me deu instruções de que você deve se aproximar das chamas. Há algo lá que pode levá-lo ao seu destino. Azor Ahai precisa de sua espada para lutar contra os mortos. Ele falou em um tom cauteloso, afinal, o que ele estava dizendo era absurdo, mas era o que seu Deus lhe mostrará na visão. Você não pode estar falando sério. Um dos guardas reais de Jon olhou furiosamente para o homem, ameaçando sacar sua espada. O sumo sacerdote perdeu a visão para levar esta mensagem a Azor Ahai. Não se esqueça disso. Kinvara falou, defendendo seu companheiro dos homens de Azor Ahai. Jon permaneceu em silêncio, sem fazer nenhum comentário sobre a loucura de se jogar nas chamas, que eram escaldantes mesmo a 100 metros de distância. Eu já tenho minhas espadas. Jon comentou. Mas é o destino de Azor Ahai possuir uma espada como a Ligobringer. Kinvara insistiu. Afinal, é a espada para afastar os mortos, ela acrescentou. Não perfurarei o coração de nenhuma das minhas esposas. Jon zombou da lenda. Kinvara não respondeu, apenas olhou para Jon, e Benerro parecia perdido, enquanto Azor Ahai resistia. Jon apenas olhou para frente enquanto analisava as chamas, seus olhos começando a focar dentro delas, vendo apenas luz pura. Preciso que você entre aqui, escolhido. Jon levantou uma sobrancelha ao ouvir a voz distorcida e antiga que vinha de dentro das chamas. Isso não é um truque? Jon perguntou arrogantemente, enquanto os outros olhavam para ele curiosamente, sem perceber a voz. Benerro até prendeu a respiração, pensando que Jon estava falando com ele. Jon o ignorou, continuando a olhar para as chamas. Não pretendo causar dano, você é minha esperança para a sobrevivência deste mundo, mas precisa da minha espada. A voz falou novamente. Era uma língua estranha, mas Jon conseguia responder em valeriano e entendia tudo o que ela pronunciava. Jon considerou se deveria realmente se aproximar das chamas, mas acabou dando os primeiros passos em direção a elas. Meu rei? Os guardas ficaram assustados. Está tudo bem, eu farei isso, mas estou usando algumas roupas que Serina fez, seria um desperdício queimá-las. Jon olhou para baixo e começou a tirar suas roupas ali mesmo. Entrarei nas chamas, então farei isso como um banho. Jon simplesmente disse enquanto começava a se despir, com todos observando enquanto o rei removia a última peça e começava a andar completamente nu. Todos observaram enquanto ele se aproximava das chamas que queimavam há milhares de anos, mais perto do que qualquer um jamais havia chegado antes. Os guardas reais ficaram um pouco nervosos quando Jon começou a tocar as chamas à distância, mas Jon não pareceu afetado. Nem mesmo os pelos do seu corpo queimaram enquanto ele estava de frente para o fogo, movendo as mãos em direção às chamas, empurrando-as ainda mais para dentro da primeira linha de fogo. Não dói. Eu ainda costumo tomar banho em lava, então isso não é uma grande surpresa. Jon comentou enquanto empurrava a mão sem se queimar. Como eu sabia, você é filho do fogo, ninguém neste mundo pode fazer o que você está fazendo. A voz parecia elogiar Jon enquanto ele começava a dar seus primeiros passos totalmente em direção ao fogo, ileso. Todos à distância só podiam vê-lo desaparecer entre as chamas. Ele é imune, como o grande senhor da luz previu. Benerro disse com alguma excitação. Os guardas continuaram com expressões confusas, mas não puderam fazer nada contra a ordem do rei, enquanto ele deixou apenas suas roupas para trás, sem nem mesmo levar suas espadas. As chamas e os clarões brilhantes eram as únicas coisas que preenchiam a visão de Jon enquanto ele avançava em um mundo em chamas que o envolvia como um manto quente. Mas sem o calor real para queimá-lo, era como um toque que o banhava em ternura. Sem direção naquela visão, ele apenas continuou avançando, imaginando o que encontraria lá. Este foi seu primeiro contato com um deus verdadeiro, não os deuses antigos do norte, levantando questões sobre quantos deuses existiam. Havia os antigos, o deus da morte, R-Lolor, os 7 deuses dos 7 reinos eram apenas uma farsa para Jon, mas talvez houvesse outros neste mundo. Uma parede de chama se destacou à frente, mais brilhante do que todas as outras diante dele. Seus passos continuaram naquela direção, pisando em tudo que as chamas queimavam para se sustentar até que ele finalmente começou a pisar em pedras puramente lisas, quase como uma estrada. Jon se moveu em direção à parede mais brilhante de chamas, avançando até que a luz tomou conta de toda a sua visão, brilhando tão intensamente que turvou sua visão e o forçou a fechar os olhos. Quando tudo começou a parar de brilhar, ele olhou ao redor. Ele não estava mais no meio das chamas. Ele estava em um lugar diferente, não mais em Volantis. A primeira coisa que ele notou foi que não estava mais nu, pois uma vestimenta de seda Artican cobria seu corpo, uma túnica adornada com símbolos de Artica. Jon parecia estar diante de um vasto vale que se estendia até onde os olhos podiam ver, cheio de florestas exuberantes e rios sinuosos brilhando sob a suave luz do sol, indicando que era meio da tarde.
Era uma visão majestosa e harmoniosa, e ele a observou de uma posição elevada, no topo de um penhasco íngreme. O vento soprava suavemente, trazendo o aroma fresco das árvores e o murmúrio distante das cachoeiras enquanto a água fluía pelos rios. Por um momento, John se permitiu apreciar a beleza do lugar até que seu olhar foi atraído para algo incomum. Mais à frente, perto da borda do penhasco, havia alguém sentado em uma cadeira. O homem parecia imóvel enquanto John o olhava por trás, mas ele estava sentado ali como se contemplasse o vale à sua frente, assim como John estava. Ao lado dele, outra cadeira estava vazia, como se estivesse esperando por John. Ele franziu a testa, intrigado, sem se mover. Vamos, você vai ficar aí parado assistindo ou vai sentar comigo e aproveitar essa vista? Disse a voz idosa com um tom sereno. John não disse nada antes de dar os primeiros passos, aproximando-se da cadeira com cautela, com os olhos focados no homem, e sentou-se ao lado dele. Era um homem que parecia ter cerca de 60 anos, talvez até mais, embora sua aparência desmentisse sua idade. Ele tinha uma postura ereta e composta, carregando a elegância natural de algum nobre sentado naquela cadeira cuidadosamente trabalhada, contrastando fortemente com o cenário selvagem. Sua barba estava meticulosamente aparada, e seu cabelo preso para trás, todo completamente branco. Seus olhos, no entanto, se destacavam mais, profundos e atentos, fixos no vale à frente, como se absorvessem cada detalhe daquela vastidão. John observou o homem por um momento, desconfiado, antes de perguntar: "Você é o Senhor da Luz?" O homem deu um leve sorriso, ainda sem desviar o olhar do vale. "Você pode me chamar assim, mas eu tive muitos nomes ao longo dos milênios. Claro, Senhor da Luz é o mais popular hoje em dia." Ele respondeu com uma calma inabalável, como se o título fosse apenas um entre muitos, sem importância real. Sua voz não era mais etérea como John ouvirá nas chamas, ele soava tão humano quanto John, mas a atmosfera ao seu redor imediatamente fez John saber que ele não era mortal. "Que lugar é esse onde estamos?" John perguntou, também olhando para o vale, achando a vista incrivelmente bonita mais uma vez. "Você não está mais no mundo mortal", ele falou em tom sereno. John franziu a testa e perguntou imediatamente: "Vou perder a visão também por estar aqui?" Seu tom era perigoso, estava claro que ele não gostava nem um pouco dessa possibilidade. "Claro que não. Você é importante demais para perder a visão. Você é imune, afinal, os deuses antigos já tocaram em você antes." Ele falou sem se ofender com o tom de John, respondendo casualmente: "E por que estou aqui? Porque, sabendo que já fui tocado por outros deuses, você ainda insiste em me declarar seu campeão contra os caminhantes brancos?" John perguntou, olhando para ele. "Você deve derrotá-los, é seu destino. O que mais posso declarar? Mas primeiro, deixe-me perguntar-lhe isto. Você abandonaria seus deuses para me seguir? Pense bem, eu lhe concederia poderes que poderiam colocar o mundo inteiro a seus pés." Ele falou sem nem olhar para John uma vez. "Não." John respondeu rapidamente. Ele já tinha pensado sobre isso e nunca trairia os deuses antigos. O que quer que acontecesse, seu coração ainda bateria por eles até o fim de sua vida. "Eu imaginei. É uma pena, mas está tudo bem mesmo assim." Ele disse, finalmente olhando para John sem estudá-lo por um único segundo, como se já tivesse feito isso e não precisasse repetir. "Você com seus deuses e eu com meus seguidores temos um inimigo em comum." Ele começou, levantando a mão e estalando os dedos. John olhou para frente quando de repente toda a cena mudou. O vale quente e acolhedor se transformando em uma terra congelada com uma nevasca o cercando enquanto eles estavam sentados ali no meio dela. "Isto", John murmurou, abrindo os olhos levemente. Na frente deles, a visão se desdobrou em fileiras e mais fileiras de mortos com olhos azuis os encarando, estendendo-se até o horizonte. "Sabe, não podemos deixar essas criaturas dominarem este mundo. Nem eu nem outros deuses", ele comentou. "Certamente, o mesmo pode ser dito de nós. Não queremos que a humanidade seja destruída", disse John, como se fosse óbvio. "Sim, você está certo. Tanto os deuses quanto a humanidade querem que este mundo prospere. Mas você ainda precisa de mais poder", ele continuou. "Tenho dragões, exércitos e armas que podem devastar milhares de mortos de uma só vez", disse John, achando que já era forte o suficiente, embora parecesse que o número de mortos diante dele era muito maior do que ele havia previsto. "Talvez na primeira batalha, você se saia bem contra eles, mas o Rei da Noite, o líder deles, não é algo que você pode destruir tão facilmente quanto pensa", John Artica. Ele disse, olhando para John pela segunda vez. "Só uma lâmina pode destruí-lo, e isso só vai acontecer quando o mundo inteiro se unir atrás de você." John estreitou os olhos, sem entender completamente o significado daquelas palavras. O velho então começou a falar novamente enquanto a neve continuava a avançar sobre eles, encarados pelo exército dos mortos. "Estou dizendo que o caminho é muito mais longo do que você imagina. Sua jornada apenas começou, e seus verdadeiros desafios começarão a partir de agora. Você enfrentará uma guerra no leste, seu banimento em Vaisdothrak, a primeira batalha contra os mortos no norte, então a luta entre os reinos do sul, a integração do Reino do Norte com Artica e, mais tarde, a batalha contra o falso Rei Dragão no sul com a conquista dos 7 reinos. Essas batalhas ocuparão sua atenção nos próximos anos. Tudo isso atrairá os olhos do mundo inteiro para você, John Artica, mas ainda não será a batalha final." Ele disse.
É por isso que você precisa fortalecer todos os seus relacionamentos diante do mundo inteiro, para que um dia, quando a humanidade mais precisar, você possa usá-los a seu favor. Una todos os reinos dos homens, lidere a batalha final e destrua, de uma vez por todas, o grande mal deste mundo. Ele falou com um olhar sério. Você fala como se eu pudesse reunir o mundo inteiro atrás de mim, comentou John, achando aquelas palavras difíceis de acreditar. Não, não é que você possa, é que você deve fazer isso, disse o Deus. Precisarei de um portador da luz? John perguntou, ainda se recusando a aceitar as condições de possuir aquela espada. Ligobringer era uma espada criada pelo antigo Azor Ahai, mas era uma réplica da minha espada que eu mostrei a ele naquela época. A verdadeira nunca foi tocada, e é por isso que ele nunca conseguiu destruir os mortos. Embora suas forças não fossem tão fortes quanto as suas, o Rei da Noite também será muito mais forte aqui. Ele refletiu antes de continuar. Mas esta é uma jornada que você deve empreender sozinho. Eu já ajudei demais e não posso interferir mais no mundo mortal. Afinal, sempre temos preços a pagar por tudo o que fazemos. O nome da minha verdadeira espada é Davreaker, ele respondeu. Davreaker? John murmurou, um tanto surpreso por um nome que nunca tinha ouvido antes, seu olhar caindo sobre os mortos à sua frente, que continuavam a encará-lo, imaginando se ele não os destruiria no norte, como sempre imaginou. O homem simplesmente levantou a mão e estalou os dedos, e a visão mudou, retornando-os para o vale. Então, onde está essa espada? John perguntou, olhando para o Deus. Ele fica no lugar mais quente do mundo, mas não posso lhe dizer como chegar lá. Quando chegar a hora, uma das minhas sacerdotisas trará a resposta, ele disse. E agora? John perguntou enquanto retornavam ao vale, o homem dando um pequeno sorriso. Agora fique com isso. Ele respondeu, e John sentiu um peso em sua mão, olhando para ela um momento depois. Era uma pedra cortada no formato de uma estrela de 4 pontas, com um punho no centro como uma chave. Havia um desenho que não era o símbolo tradicional do Senhor da Luz usado pelos sacerdotes vermelhos. Eram 2 quadrados colocados um sobre o outro de forma igual, formando uma estrela de 8 pontas. Quando você procurar a espada, precisará usar isto, ele disse, e John apenas olhou para o objeto, imaginando que tipo de porta ele abriria, também ponderando tudo que o Deus Vermelho havia dito pessoalmente. De qualquer forma, é hora de você retornar. Você também não pode ficar aqui por muito tempo, caso contrário, haverá consequências. Foi bom conhecê-lo, meu campeão, e triunfar como verdadeiro Azor Ahai contra um inimigo que quer destruir seu mundo, disse ele. John queria zombar da insistência do Deus em chamá-lo de campeão, mas ele se manteve em silêncio. No entanto, os olhos do homem voltaram-se para ele uma última vez. Eu sei o que você está pensando, mas lembre-se, seus deuses pediram para você salvar seu povo, e você manterá o norte protegido, mas destruir o mal. Só isso não será o suficiente. De qualquer forma, espero que você encontre seu caminho e que sua lenda seja conhecida por todos nas próximas eras até o fim deste mundo, John Artica. Então, adeus, ele disse, enquanto tudo começava a mudar. Tudo ficou branco. Eu te darei um presente antes de você retornar. A voz do Deus retornou enquanto John se perguntava novamente onde ele estava, cercado por toda essa brancura, até que 2 pessoas apareceram na frente dele. Você, mãe? A voz de John tremeu levemente quando ele viu Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark diante dele, ambos sorrindo para ele, mas sem dizer nada. John ficou ali em silêncio, olhando com uma pitada de nervosismo, observando as feições de seus pais, seu olhar especialmente em Lyanna, vendo o Stark completo como Arya, enquanto Rhaegar parecia similar a Daenerys e Viserys. Isso durou 10 segundos com John vendo seus pais pela primeira vez em sua vida, algo que ele nunca tinha visto nem mesmo na Mira Verde. Ele sabia que não era real, mas ele estava verdadeiramente grato por ter visto como eles realmente eram, especialmente sua mãe. A visão escureceu antes de clarear novamente, e John se viu sem roupas mais uma vez enquanto o cenário se transformava em chamas ardentes que o cobriam sem machucá-lo, indicando que ele estava de volta ao fogo do templo. Com um suspiro, pois mesmo ali com as chamas consumindo todo o oxigênio, ele ainda conseguia respirar. Ele simplesmente se virou, refazendo o caminho que lembrava de ter tomado, finalmente emergindo das chamas momentos depois, indo em direção ao grupo de pessoas que o esperava. Um grupo que havia crescido com outros olhando e se ajoelhando imediatamente. Todos estavam olhando para ele, imaginando se algo havia mudado, todos os olhos o seguindo sem nenhuma vergonha, focando na pedra em forma de chave em sua mão. Seus guardas observavam atentamente procurando por quaisquer ferimentos, preocupados com a segurança de seu rei. Kinvara se aproximou de John, segurando um hobby e cobrindo cuidadosamente seu corpo com ele. John aceitou, não querendo permanecer na frente de tantas pessoas. Você está bem, Azor Ahai? Nunca vi ninguém fazer uma coisa dessas, ela disse com um tom de admiração. O que é isso? John perguntou, olhando para mais de 30 pessoas ajoelhadas diante dele, olhando para ele como se fosse o próprio Lolor. Você ficou lá por 6 horas. Azor Ahai, e o mundo manifestou seu contato com Nosso Senhor. Há um cometa no céu. Ela falou, olhando para ele como se fosse extraordinário. Um cometa? John olhou com uma expressão confusa enquanto olhava para a abertura onde as chamas subiam acima do templo, vendo parte de sua cauda vermelha fixada no céu. O que o surpreendeu genuinamente, embora ele a tenha afastado enquanto ia se vestir com as roupas que havia deixado para trás. Meu senhor, você ficou lá por tanto tempo, nossos homens ficaram inquietos nas últimas horas depois de saberem o que aconteceu. O guarda real Artican disse com preocupação.
Estou bem, só tenho algumas coisas para resolver. Ele disse, ainda segurando a pedra, o que deixou todos curiosos, mas ninguém ousou perguntar, embora a curiosidade fosse evidente entre os sacerdotes vermelhos presentes. John terminou de se vestir e voltou para Benerro, que estava sendo informado por seu assistente. Bem, eu vim aqui para conversar e ver o que você queria, e eu já fiz isso. Não há mais nada para mim aqui. Eu estarei retornando para minha nave e negociando com Volantis nos próximos dias, disse John. Benerro assentiu. Ele sentiu que sua missão com Azor Ahai havia sido cumprida naquele momento. O que quer que John tivesse encontrado nas chamas, agora era um caminho que ele tinha que trilhar sozinho. Benerro simplesmente fez sua parte e estava contente com isso, mesmo com a perda de seus olhos. Kinvara não disse nada, apenas seguiu em silêncio enquanto os guardas de John se moviam em direção à saída, com todos os sacerdotes olhando para John. John tentou ignorar tudo, querendo apenas retornar à sua nave para deitar em sua cama, na companhia de sua família. Havia muitas coisas em que ele precisava pensar daquele momento em diante. Capítulo 172, Comércio Articano em Essos 27. Volante 04. Essos, 296 d.C. John, você está bem? Rhaenys perguntou assim que John se deitou na cama. Estou bem, só preciso descansar um pouco, disse John calmamente, querendo descansar depois de tudo o que tinha acontecido. O que é isso? Rhaenys, que era a única com ele no quarto, perguntou enquanto olhava curiosamente para a estranha pedra ao lado da cama. John retornou à nave após deixar o templo, dispensando todos os homens vermelhos que queriam segui-lo, com muitos rumores circulando de que ele havia causado o cometa no céu. Mas ele não disse nada e foi direto para o quarto, informando Rhaenys e Ygritte, com esta última se juntando a eles mais tarde, enquanto terminava uma pintura. Isso é algo que aprendi no Templo Vermelho. Ainda preciso descobrir como funciona ou para que serve, disse John, com Rhaenys olhando para ele curiosamente antes de sentir as mãos de John envolvendo-a, tocando sua barriga. Como está? Ele perguntou com um olhar curioso, verificando o bebê. Eu darei à luz em breve, mas me sinto muito melhor agora que estou aqui. Então, estou bem. Tenho ouvido o que as pessoas estão dizendo sobre você, e os guardas tiveram alguma dificuldade em manter as pessoas de Volantis longe da nave. Vi muitas coisas sendo empilhadas, de frutas a armas e outras mercadorias no porto. John disse e Rhaenys quis rir. Você está certo. Eram as pessoas que queriam te dar presentes. Elas queriam agradar seu Azor Ahai, ela comentou com um sorriso enquanto seus olhos encontravam os de John. Você acredita nisso, que eu sou o herói profetizado? John provocou, relaxando em uma conversa mais descontraída com sua irmã esposa. Afinal, você não é exatamente normal, é? Quem imaginaria que eu tinha um irmão no norte escondendo dragões? Ela disse, deitando-se ao lado dele. A Aemon me deu o ovo de Eragon, então foi sorte, disse John. Você vai encontrar mais ovos naquele lugar? Ela perguntou ao lado dele. Espero que sim, afinal, é onde nossos ancestrais viveram, comentou John. Gostaria de poder ir lá tantas vezes. É uma pena que eu não possa ir também, disse ela. É claro que você não vai. Seria muito perigoso para você, mas eu quero encontrar um ovo para o nosso filho, disse John enquanto acariciava gentilmente sua barriga. E Rhaenys se deitou de costas contra Luffy, se acomodando para um pouco de paz e sossego. Ygritte se juntou a eles naquele momento enquanto John só queria dormir, sentindo uma certa exaustão mental pelo contato com algo divino. E assim eles dormiram, enquanto o cometa continuava a brilhar, não apenas sobre Volantis, mas ao redor do mundo todo, com muitos estudiosos e figuras religiosas tentando decifrar por que ele apareceu ao anoitecer e o que isso significava. Alguns falavam do fim do mundo desaparecendo, outros diziam que era o retorno dos dragões, outros falavam de muitos outros presságios, até mesmo mencionando o retorno de Azor Ahai. Enquanto isso, a verdadeira causa deste evento estava dormindo em sua cama no oeste, entre todas as pessoas olhando para o céu naquele momento, expressando suas próprias opiniões. Ao norte do continente de Westeros, perto da Ártica, mais especificamente em Winterfell, Bran olhava para o céu com seu irmãozinho, Rickon, do lado de fora do salão de festas, enquanto eles saíam para ver o cometa vermelho brilhando mais forte do que nunca. Eles admiraram o cometa, sem saber o que significava, mas ele certamente era lindo, iluminando o céu com sua cauda vermelha cortando a escuridão entre as estrelas. Rickon, Bran, vocês saíram do corredor para ver isso? Está frio, voltem para dentro e vão para a cama imediatamente. A voz severa da mãe deles soou, surpreendendo os dois. Mas mãe, nós ainda queremos assistir, Bran murmurou. Não há nada para assistir, voltem para dentro agora. Ela ordenou, enquanto eles suspiravam tristemente e seguiam em direção à porta que ela apontou. Antes de Catelyn entrar para seguir seus filhos e garantir que eles fossem para seus quartos. Ela deu uma última olhada no cometa e então voltou para dentro com seus próprios pensamentos. De longe, na janela mais alta, Ned Stark observava a interação. Ele nem sequer tinha ido ao salão de festas para jantar com sua família naquela noite, devido a uma certa carta que tinha chegado do sul com notícias que lhe deram muito o que refletir. Ele soltou um grande suspiro e voltou seu olhar para o cometa, sem saber o que significava também, ou imaginando que Jon também estava envolvido com ele. Então ele retornou para sua mesa. Enquanto ele se sentava na cadeira, seus pensamentos se agitavam com todos os acontecimentos dos últimos dias.
Lord Manderly veio pessoalmente falar com Ned sobre Jon e Arya depois de conhecê-los em Braavos, detalhando a conversa que tiveram. Ele falou sobre como Arya era, conforme descrito pelo povo do sul nas cartas de casamento, muito inteligente, autoconfiante e florescendo com uma beleza que superava até mesmo sua irmã mais velha. Ele finalmente poderia ficar aliviado, pelo menos depois de conhecer alguém pessoalmente que pudesse confirmar que sua filha estava sendo praticamente criada por Jon além do muro. Ela não era nada parecida com a criança selvagem que as pessoas descreveram anos atrás. Entretanto, o fato de ela não voltar para casa com Jon pesava muito em seu coração, pois ela continuaria com Jon e ficaria com ele até o fim de sua jornada comercial. Jon havia declarado que ela permaneceria com ele enquanto viajavam para o leste, algo que não agradou Ned. Ele desaprovou, mas não teve outra opção, exceto implorar a Jon para tentar trazê-la para casa e ouvir a insatisfação contínua de sua esposa com Arya continuando a viajar para lugares tão distantes. Embora Catelyn não parecesse tão eufórica quanto antes, talvez o fato de Arya estar ficando tão longe de casa a tivesse feito despejar toda sua energia em sua filha mais velha, preparando-a para ser a rainha como Robert sempre quis. A frota Artican, muito maior que a última, tinha ido para o sul e se dirigido para o oeste, visitando cada uma das cidades livres ao longo da costa de Essos. Ned não conseguiu deixar de sentir um pouco de inveja de Jon, lembrando-se de sua própria juventude. Embora tivesse vivido sob os ensinamentos de Jon Arryn no vale, ele sempre desejou ver o mundo, se tivesse tido a chance na idade de Jon e Arya. Mas isso foi algo que nunca aconteceu. Apesar de visitar muitos lugares em Westeros, ele nunca viajou muito além do continente. Agora ele só desejava que eles retornassem em segurança de uma jornada tão longa. Ainda assim, seus últimos pensamentos se voltaram para uma tensão persistente não resolvida entre ele e Jon. A última interação deles não tinha sido agradável. Ned não tinha passado um dia sem pensar naquela misteriosa tempestade de neve, lembrando-se de como ele encontrou Jon falando com a estátua de Lyanna, chorando na frente dela, chamando-a de mãe. Jon nem era um bastardo assim que revelou ter encontrado o documento, e isso só aumentou a preocupação e a angústia de Ned. Jon já tinha um certo conflito com Westeros, e agora Ned não sabia quais eram as intenções do sobrinho. Jon reivindicaria os 7 reinos para si em busca de seu direito de nascença? Isso poderia desencadear uma guerra, e com o poder que Jon possuía, traria muita morte aos 7 reinos. Não que Ned também não estivesse preocupado com seu sobrinho. As palavras que Jon havia falado com ele e as conclusões que ele havia tirado deixaram uma ferida profunda. Jon alegou que Ned o havia deixado para sofrer, algo que deixou um gosto amargo na boca de Ned. Não era isso que Ned queria. Ele realmente desejava o bem para Jon, mas as circunstâncias não lhe permitiram ser de grande ajuda para seu sobrinho, nem mesmo para protegê-lo. Talvez agora, devido à sua negligência com o garoto, Ned se culpou. Talvez ele devesse ter falado com Jon desde o começo ou mesmo quando Jon o visitou e se declarou rei muitos anos atrás. Mas agora, o pior já tinha acontecido, e ele seria visto como vilão aos olhos do sobrinho. Ele também queria descobrir a verdade sobre o roubo do qual Jon era acusado e já havia começado sua investigação. No entanto, ele teria que fazer isso discretamente, buscando provas de que Jon não havia cometido o roubo. Ele estava procurando por pessoas que haviam deixado o castelo muitos anos atrás, mas estavam envolvidas no evento. No entanto, rastreá-los estava se mostrando difícil e poderia levar luas, supondo que eles já não estivessem mortos. Isso também o fez prestar mais atenção ao filho mais velho, notando seu comportamento cada vez mais desconfiado, o que não era adequado para o herdeiro de Winterfell. Ele próprio começou a interferir assim que viu o comportamento suspeito, notando que sua mãe estava encobrindo coisas que o envergonhariam e até envolviam um comportamento inapropriado. Isso começou a causar brigas com Catelyn, enquanto seu casamento se tornava mais frágil com tudo o que havia acontecido nos últimos anos. Não havia mais amor. O mesmo poderia ser dito de Theon. Mesmo sendo protegido, ele começou a ser punido como Robb. Ele teria que ser criado como um Stark também. Agora, deixando de lado os pensamentos da lua passada, seu olhar caiu sobre a carta em cima de sua mesa. Ela falava não apenas de Jon indo para o oeste para Essos naquele momento, mas também sobre como ele havia sequestrado uma filha bastarda de Dora Martell. Pensar que quando Lya falou há tanto tempo de uma criança, era ela. Pensou Ned relembrando seu passado trágico, quando encontrou Lya na Torre da Alegria após lutar contra a Guarda Real. Depois de dizer o nome de Jon, ela continuou falando com ele, dizendo coisas como: a irmã dele sobreviveu. Ela está segura, ele não estará sozinho. E ela vai para Dorne. Essas foram palavras que Lya disse mais como um alívio para Jon do que para si mesma. Eram palavras que Ned não havia entendido na época, mas agora com Jon envolvido no sequestro de uma mulher descrita como uma joia de lança solar, com pele dorneza e olhos roxos, ele percebeu quem ela realmente era. Se Jon tivesse encontrado sua irmã, Ned se sentiria aliviado, mas não conseguiu deixar de franzir a testa quando ouviu rumores de que Jon havia engravidado essa mesma mulher, como mencionado na carta que ele havia recebido. Para evitar que Dorne tivesse um herdeiro de Artica, Jon a havia tomado de acordo com a descrição ali. Ned não aprovava a prática Targaryen de casar seus irmãos, embora fosse aceita em Westeros por centenas de anos. Então ele certamente não aprovava esse comportamento de Jon. No entanto, se essa criança era mesmo de Jon, dadas as circunstâncias, Jon tinha estado com ela antes de descobrir a verdade.
A gravidez não se alinhava com a descoberta, pois aconteceu quase 9 luas depois que Jon a visitou em Dorne pela primeira vez. Ned simplesmente suspirou. Ele realmente não sabia o que pensar sobre isso. Por um lado, havia seu senso de moralidade e honra, por outro, ele conseguia entender as circunstâncias. Mas ele esperava que quando Jon retornasse do leste, ele viesse para o norte para que pudessem conversar racionalmente, para que ele pudesse explicar seu lado e ouvir a perspectiva de Jon. No entanto, havia algo que Ned não conseguia decifrar. A misteriosa tempestade que parecia ter sido trazida por Jon para Winterfell o deixou incerto sobre o que acreditar naquele momento, e ele simplesmente aceitou. Mas a besta que ele tinha visto na neve imensa o deixou inquieto. Ele não conseguia acreditar que Jon tinha esse tipo de criatura sob seu controle se a descrição combinava com o que ele imaginava que fosse. Um Targaryen possuindo um dragão depois de tanto tempo, isso lhe dava arrepios na espinha. Só de pensar em uma guerra com Jon usando um dragão e a força que havia dizimado toda a frota naval de Westeros o fazia tremer com a destruição que isso traria aos 7 reinos. Ned suspirou novamente perdido, incapaz de decifrar que futuro os aguardava. Ou se ele teria outra chance de falar com seu sobrinho e se redimir por tudo que havia acontecido entre eles. Ainda imerso em pensamentos, ele permaneceu ali por horas até que a hora do lobo finalmente o levou a decidir que deveria ir para a cama. Ele deixou seu solar para ir dormir em sua cama agora solitária. A noite passou e já em Volantis, Jon acordou com os primeiros raios da manhã. Ele se levantou da cama deixando suas esposas ainda dormindo, e se vestiu rapidamente, sentindo-se muito mais revigorado do que ontem. Eles começaram a acordar logo depois, saindo da cama como ele, mesmo que Jon não tivesse intenção de perturbá-los até então. No final, todos foram fazer a primeira refeição do dia juntos com toda a família. Jon mais uma vez se viu cercado por mulheres, compartilhando o mesmo sangue ou unidas pela promessa de viver o resto de suas vidas juntos, e por uma filha da floresta. Eles comeram pacificamente até que Arya o chamou, e pelo jeito que Daenerys estava olhando para Jon mais do que o normal, ela também sabia, assim como Jon já sabia, o que Arya estava prestes a dizer. Fui dormir um pouco mais tarde ontem à noite, depois que voltei para o navio. E ouvi alguns rumores de alguns soldados que guardavam o porto enquanto as pessoas tentavam falar com você, começou Arya. Eles mencionaram que no templo sagrado, você entrou nas chamas centrais, banhando-se nelas nu. Isso é verdade? Arya perguntou, curiosa, e Daenerys também olhou cuidadosa e curiosamente para Jon. Apenas suas esposas, que não sabiam desse detalhe, olharam espantadas para ele. Bem, ele já toma banho em água quente e até mesmo em lava de vulcão em Artica, então por que a surpresa, Arya? Wind murmurou para Arya. E essa mulher também pode tocar fogo. Ela apontou para Daenerys, revelando sua estranha resistência ao fogo, semelhante à de Jon. Eu sei, mas isso é diferente, Arya comentou. Não foi apenas um simples banho de fogo que Jon normalmente toma. Isso foi no Templo Vermelho, e há muitos rumores circulando de que ele conheceu o Senhor da Luz e falou com ele antes de receber uma pedra. A pedra que ele trouxe ontem e guardou no quarto. Rhaenys murmurou. Sim, é verdade, Jon confirmou calmamente. Eu fiz isso, embora não esteja com vontade de falar sobre os detalhes. Ele queria manter a conversa com o Senhor da Luz para si mesmo. Eu sei que tem uma estranha resistência ao fogo, mas nunca pulei em chamas. Daenerys disse atonita, não acreditando que ele tivesse feito tal coisa. Bem, acabei fazendo isso. Já fiz coisas piores muitos anos atrás. Ele disse calmamente. Jon, você não está pensando em se tornar algum tipo de padre vermelho, ou algo assim, certo? Ygritte perguntou, preocupada. O que você acha? Você não deve ter dúvidas de que eu nunca trairia minha conexão com meus deuses e Artica. Jon respondeu com um tom insatisfeito em relação à esposa, como ela podia sentir. De qualquer forma, ficar aqui não é bom. Ele mudou a conversa de volta para a cidade. Eu não gosto desse tipo de atenção. Uma coisa é ser admirado em Artica, outra é ter esse fanatismo que a cidade tem com a ideia de eu ser Azor Ahai renascido. Os sacerdotes vermelhos até sugeriram matar todos os nobres da cidade que não concordassem comigo. Jon disse com um tom difícil. As pessoas aqui são certamente persistentes. Arya falou novamente. Embora eu ache que o lugar tenha muitas coisas interessantes. Muitas pessoas se aproximaram de nós sobre você, perguntando se poderiam lhe dar presentes. Arya disse. E ainda assim você quer voltar. Wind comentou ao lado dela. Sim, eu gostaria de ir de novo, mas mais discretamente dessa vez, só com alguns guardas, ela disse. Tudo bem, você pode ir. Só tome cuidado. Eles podem agir como se eu fosse algum tipo de herói predestinado do Senhor da Luz, mas isso pode ter suas desvantagens. Jon disse com alguma cautela, dando a Arya um olhar sério enquanto ela sentia. Foi nesse momento que houve uma batida na porta e a guarda real a abriu. Meu rei, tem uma carta sobre alguns eventos que você deveria saber de nossos Vargs investigando a cidade, ele disse. Jon assentiu enquanto o homem se aproximava, entregou-lhe o papel e saiu da sala. Jon desembrulhou o pequeno pergaminho e começou a lê-lo silenciosamente, erguendo uma sobrancelha. Alguma coisa interessante? Perguntou Ygritte. Bem, como eu disse, eu odeio fanatismo. Ontem, quando eu estava negociando, havia alguns que estavam se opondo a mim. Hoje, a pessoa que mais nos contradisse foi encontrada morta, mesmo sendo um alto nobre de Volantis e parte da facção Tigre. Pelo menos eles não mataram a família dele também. Jon comentou com um suspiro. E você vai para a cidade então? Rhaenys perguntou, preocupado. Não, Jon respondeu a ela.
Vou deixar isso para meus ministros, já que esta cidade parece me cansar, e não estou com vontade de ver aqueles nobres novamente, pois já declarei meus termos para meus bens. Ele disse, vou passar o dia no navio, disse Jon, concluindo seu plano. E assim foi. Enquanto os ministros, junto com os guardas reais enviados para protegê-los, foram para as partes altas da cidade, Jon ficou observando a grande multidão de pessoas tentando avistá-lo no porto, buscando falar com Azor Ahai. Enquanto isso, homens articanos os impediam de se aproximar. Havia também um grupo de sacerdotes vermelhos acendendo fogueiras, o que fez Jon franzir a testa imediatamente, não aceitando que queimassem pessoas em sua homenagem. Ele enviou uma ordem aos sacerdotes vermelhos no porto e um aviso ao Templo Vermelho, dizendo que mataria qualquer um que tentasse queimar outra pessoa em seu nome. Ele permaneceu lá, esperando sua estadia em Volantis chegar ao fim. Capítulo 173. Comércio Articano em Essos 28. Volante 05. Essos, 296 d.C. Arya estava explorando a cidade novamente. Ela havia convidado Daenerys, mas a garota estava hesitante depois do que havia acontecido em MYR e não queria ir. Rhaenys estava grávida. Ygritte não tinha vontade de deixar o navio, e Wind era o menos provável de ir com ela, já que Jon havia dito para ela nem aparecer na frente do porto, sempre mantendo-a no navio. Ele a deixaria em outro navio, como havia feito em Braavos, mas acabou aceitando que ela ficaria com eles enquanto permanecesse escondida. Arya não pôde deixar de concordar com Jon, afinal, ela tinha ouvido falar como os sacerdotes vermelhos realizavam seus rituais, queimando principalmente escravos na cidade. Era um ato covarde, e Arya tinha até visto o lugar onde eles costumavam realizar tais práticas, com vários cadáveres em cruzes em chamas. Agora entendo por que Jon não gosta deles. Ela murmurou internamente. Tudo parecia normal enquanto ela caminhava com seus guardas ao seu redor, alertas a qualquer coisa. Arya, olha isso! Alguém gritou ao lado dela, apontando para a loja de tecidos, vendo algo que chamou sua atenção. O que foi, Meeryn? Arya olhou curiosamente para o Artican. Meeryn era uma Artican com cabelos beijados pelo fogo, assim como Illa ao lado dela, que também era ruiva. Ambas eram amigas de Arya, compartilhando quase a mesma idade, tendo construído uma amizade nos últimos anos. Embora Meeryn e Illa não fizessem parte do grupo de estudo do rei, elas passavam seu tempo com Arya na arena, treinando e tentando se tornar guerreiras articandescentes. Embora Arya pudesse ser muito melhor do que elas devido ao que ela havia recebido nos últimos anos, elas acabaram vindo na viagem, e Arya passou algum tempo com elas, além de sua família ou treinamento. Os guardas reais estavam simplesmente vigiando enquanto Meeryn mostrava a Arya o que havia chamado sua atenção. Mas algo logo chamou a atenção das 3 garotas, virando suas cabeças para 2 dos 6 guardas reais parando uma mulher vermelha, que estava olhando diretamente para Arya. Afaste-se. Você não tem permissão para se aproximar da princesa, o guarda real falou em tom sério, enquanto a mulher, apesar de não se aproximar, manteve o olhar fixo em Arya o tempo todo, sem se importar em olhar para os guardas. Arya Stark, ela disse, enquanto os amigos de Arya observavam cautelosamente, suas mãos pressionando as armas em suas cinturas. O mesmo poderia ser dito de Arya tocando Dark Sister. O que você quer? Arya perguntou em um tom sombrio. Só quero avisá-lo de uma coisa, primo de Azor Ahai, ela disse calmamente. Arya permaneceu em silêncio. Claro, outros já tinham se aproximado dela antes, falando sobre Jon e pedindo ao rei Artican para abençoá-los ou mesmo para Arya marcar um encontro com ele. Mas Arya sabia como lidar com isso, e essa foi a única que se referiu à conexão real que ela tinha com Jon, da qual ela não deveria saber. Chegará um momento em que Azor Ahai quase se perderá na destruição que trará aos reinos ocidentais? É por isso que ele precisará de você naquele momento. Ela disse, olhando Arya nos olhos. Do que ela está falando? Illa murmurou com um tom insatisfeito e confuso. Arya permaneceu em silêncio enquanto a mulher vermelha simplesmente sorriu para ela e começou a sair, mas não sem antes parar. Além disso, cuidado com a Arpia e seus filhos, eles agem nas sombras. Ela disse antes de ir embora, deixando todos confusos com o que tinham acabado de ouvir, sem entender completamente o que tinha acontecido. Ela se foi, não importa mais o que ela disse, Arya simplesmente declarou. Todos assentiram e retornaram às suas atividades enquanto a cidade parecia a mesma dos dias anteriores, com multidões no porto, e Jon nunca saindo do seu navio, deixando os ministros para lidar com as negociações. Afinal, ele até havia pedido uma lista de coisas que poderiam comprar em Volantis, mas nada que não pudessem administrar. Tendo a aprovação do rei para gastar seu dinheiro na negociação de livros, metais e alguns produtos feitos diretamente em Volantis, os altos nobres estavam um tanto insatisfeitos, lançando olhares cautelosos para os Articans. Afinal, um membro da facção do Tigre havia sido morto, e ninguém sabia se tinha sido o povo da Fé, a facção rival, ou mesmo pessoas de dentro de sua própria facção. Poderia até ter sido os Articans com o próprio rei, por terem sido desafiados durante a negociação. No entanto, eles não podiam fazer nada além de continuar negociando com os Articans, mesmo expressando alguma insatisfação com a ausência do rei, o que poderia ser visto entre eles como um sinal de desrespeito. Eles não disseram muito.
pois também tinham medo de acabar como seu companheiro. A visão de Daenerys também atraiu muitos olhares e rumores, com a garota valeriana frequentemente parada na borda do navio, olhando para a cidade portuária. Ao ver uma garota jovem e bonita, dada a beleza Targaryen de Daenerys, todos ali ficaram intrigados. No entanto, ninguém realmente queria tentar algo agressivo como comprá-la, apenas sutilmente perguntando aos sacerdotes. Mas assim que os ministros recusaram, eles permaneceram em silêncio, sem pressionar mais o assunto. No Templo Vermelho, os sacerdotes continuaram rezando ao Senhor da Luz, buscando instruções claras para seus próximos passos para ajudar Azor Ahai. Passando horas e horas em frente às chamas, mesmo sem receber uma resposta, eles queriam estar prontos para qualquer coisa que seu Deus pudesse pedir a eles. Jon não se importava mais com o que estava acontecendo na cidade, enquanto até mesmo cidadãos livres e alguns escravos estavam se reunindo em frente às chamas, rezando para que Jon os abençoasse. Ele estava cansado disso, evitando prestar atenção ao crescente grupo de pessoas falando sobre ele, e até mesmo considerando queimar outros. Essas ideias se acalmaram após a ameaça de Jon de que ele mataria qualquer um que queimasse outro em seu nome. Você está olhando para essa pedra há horas. Daenerys se aproximou dele naquele momento, enquanto Jon estava sentado atrás de sua mesa com a chave que havia recebido do Deus Vermelho sobre ela. É verdade. Jon comentou, ainda olhando fixamente, tentando descobrir o que o símbolo significava e o que ele abria. Imaginando por que o Deus Vermelho estava tão confiante de que precisaria daquela suposta espada. Daenerys não podia negar que também estava intrigada pela pedra, sua curiosidade foi despertada enquanto ela olhava para a rocha enquanto Jon a analisava. Eles ficaram ali por um momento antes de Jon suspirar e abrir um livro. Não acho que isso vá ajudar muito. Jon disse finalmente. Posso ficar com você? Ela perguntou, e Jon sorriu para ela. Claro. Jon respondeu, permanecendo ali lendo calmamente, até que uma das águias acima da cidade o chamou mentalmente, e seus olhos começaram a enxergar através dela, testemunhando algo que rapidamente o enfureceu. Fomos atacados. Ele exclamou pulando da cadeira, surpreendendo Daenerys ao seu lado, com Rhaenys sentada perto e Ygritte pintando em um canto. Jon? Perguntou Ygritte, sentindo a urgência. Os escravistas atacaram Arya e os outros, ele disse em tom furioso enquanto saía do navio. Homens, preparem-se para ir para a cidade. Arya e os outros foram atacados por pessoas usando máscaras douradas. Jon comandou, e os homens Artica imediatamente começaram a se mover. Seu olhar caiu sobre a cidade, e ele começou a mover todos os animais de lá, rapidamente surpreendendo as pessoas quando todos os pássaros da cidade começaram a se reunir em uma única área. Havia pelo menos 5.000 deles em uma cidade tão grande, e eles começaram a descer todos de uma vez. Arya estava retornando para a nave com todos ainda se lembrando das palavras da mulher vestida de vermelho. Ela não havia dado seu nome, então Arya não tinha como saber quem ela era, pensando que suas palavras eram apenas isso, palavras. No entanto, enquanto caminhavam, um grupo de pessoas na rua parecia fazer parte de algum tipo de festival. Eles usavam máscaras, e lenços eram jogados no ar enquanto dançavam. Deveríamos passar por ali, Meeryn murmurou. Melhor não, eu não gosto desta rua, disse um guarda real Artica, estreitando os olhos para as pessoas que pareciam estar se divertindo. Era estranho, considerando que a cidade inteira estava focada em Jon. Porque o medo é apenas um festival de pessoas. Ila comentou. No final, eles decidiram passar, não querendo pegar o caminho mais longo por aquele lado da cidade para chegar ao porto, o que levaria muito mais tempo. No entanto, conforme eles continuaram andando pela multidão, entrando no meio de pessoas com lenços e panos sendo jogados no ar, Arya notou algo. Ela viu homens usando máscaras douradas, não simbolizando uma águia, mas imediatamente as palavras daquela sacerdotisa vermelha ecoaram em sua mente naquele momento. Também, cuidado com a arpia e seus filhos, eles agem nas sombras. A voz ressoou em sua mente quando ela notou não apenas um, mas 4 deles olhando diretamente para eles em meio à multidão dançante, parados. Seus olhos Stark rapidamente dispararam para sua cintura quando eles começaram a sacar suas lâminas. Tudo pareceu estar em câmera lenta para a Arya nos momentos seguintes. Enquanto eles desembainhavam suas lâminas e mais pessoas na multidão começaram a se mover simultaneamente. Os guardas reais, sempre alertas, já sentiam que algo estava errado, mas foi o grito de Arya que confirmou. Estamos cercados por assassinos, ela gritou sacando a Dark Sister enquanto os homens faziam o mesmo. No momento seguinte, as pessoas gritaram de medo ao verem espadas desembainhadas, enquanto os homens de máscaras douradas se moviam através delas, avançando sobre o grupo, armas apontadas para eles. No instante seguinte, enquanto os 2 ruivos eram os menos preparados, um banho de sangue se seguiu no meio daquelas ruas. Os homens de máscaras douradas começaram a gritar, sendo os primeiros a serem abatidos antes mesmo de se aproximarem, enquanto 6 guardas reais formavam um muro para proteger a Arya e os outros, tentando impedir que alguém se aproximasse. Mais e mais deles apareciam, aparentemente escondidos há algum tempo, esperando por esse momento para atacar, avançando rapidamente como cães atrás de comida. Enquanto isso, os homens Artican continuavam a abatê-los, seus gritos de dor criando uma linha de sangue no meio da rua. A Arya não conseguia pensar em meio ao caos enquanto balançava sua espada, cortando um homem aqui e ali.
Alguns conseguiram passar pelos guardas reais, seus números eram esmagadores, forçando-a a proteger não apenas a si mesma, mas também seus amigos, que não tinham armas além de algumas adagas que haviam tirado dos cadáveres. Ela nem estava pensando, apenas confiando em tudo que havia aprendido nos últimos anos em Artica, simulando inúmeros cenários tanto no campo quanto durante o treinamento pessoal de Jon. Sua lâmina se movia como se fosse uma extensão de seu braço, pela primeira vez em uma luta onde sua vida estava em risco real, mas ela permaneceu calmamente focada, cortando aqueles que chegavam muito perto. Cuidado, eles estão nos telhados. Um guarda real Artican apontou para o topo dos prédios em ambos os lados da rua enquanto figuras apareciam, lançando flechas nos guardas reais, embora estivessem protegidos por suas armaduras feitas de metal do Éden. Em meio aos gritos, o som de lâminas, flechas e carne sendo perfuradas, um eco distante de asas batendo começou a se erguer. Toda a área onde estavam logo foi coberta pelas sombras de milhares de pássaros voando acima deles. Os homens mascarados olharam para cima com medo, mas Arya não lhes deu atenção, continuando a cortar outro homem que veio até ela com uma adaga. Um grito veio de trás dela, um som que ela imediatamente reconheceu como feminino. Virando-se abruptamente, Arya viu a visão horrível de sua amiga sendo esfaqueada no estômago por um homem usando uma máscara atrás de Ila. Ele continuou a esfaqueá-la enquanto ela gritava de dor, enquanto Meeryn também estava sendo cercada por 2 atacantes, com os guardas reais ocupados demais para impedir que qualquer outra pessoa se aproximasse. Não! Arya gritou com mais fúria do que nunca havia sentido antes, observando a cena sangrenta. Ela correu em direção a eles, sua visão escureceu enquanto milhares de pássaros desciam, atacando todos os homens mascarados, seus bicos e garras os rasgando instantaneamente. Os gritos de terror se intensificaram de todos os lados enquanto os agressores eram massacrados nas ruas e no topo dos prédios, despedaçados da pior maneira possível, lenta e dolorosamente. Arya, apesar de ouvir o bater de asas, os gritos de pássaros e homens, continuou avançando, tentando alcançar Ila no meio daquela nuvem de pássaros que não lhe fizeram mal em momento algum, pelo contrário, a protegiam. Finalmente ela encontrou a garota caída no chão, com um homem gritando enquanto sua pele estava sendo comida viva por pássaros furiosos, um deles até mesmo arrancando seu olho. Arya não se importou, seu olhar fixo na ruiva. Ela apenas alcançou sua amiga, tocando seu estômago ensanguentado em uma tentativa de estancar o sangramento, enquanto a garota olhava para cima com medo, lágrimas enchendo seus olhos. Ila, não se preocupe, você vai ficar bem. Arya tentou se convencer, sentindo sangue escorrendo por entre os dedos. Ila tinha levado pelo menos 4 facadas no abdômen. Seus intestinos devem estar rompidos, mas Jon pode salvá-la. Ele tem que. Tenho certeza disso. Arya pensou em desespero. Meeryn. Arya tentou gritar em meio ao caos, mas tudo o que ela conseguia ouvir eram os pássaros abafando seu grito. Mesmo assim, Meeryn apareceu depois que os 2 homens que a cercavam caíram para os pássaros. Ela parou a alguns metros de distância, olhando para a condição de Arya e Ila, horrorizada. Por favor, me ajude a tirá-la daqui. Precisamos levá-la até Jon. Jon pode ajudá-la. Arya exclamou, e Meeryn assentiu, ainda nervosa e tremendo enquanto se agachava. Os guardas reais finalmente chegaram para ver como eles estavam. Arya embanhou sua espada, agora encharcada no sangue de pelo menos 6 pessoas que ela havia matado, e tentou levantar Ila, que estava sangrando ao lado de Meeryn. Mas os guardas reais rapidamente intervieram e começaram a ajudar, assumindo a tarefa eles mesmos. Deixe-a conosco. Nós a levaremos para o navio rapidamente. Eles exclamaram. Por favor, precisamos ser rápidos. Arya implorou enquanto os pássaros começavam a deixar a área, revelando uma pilha de cadáveres com rostos destruídos. A maioria tinha morrido por causa dos pássaros, até mesmo aqueles no topo dos prédios e aqueles que estavam escondidos, esperando o melhor momento para atacar, todos estavam mortos. Jon tinha matado pelo menos uma centena deles, escondidos nas ruas, deixando apenas um vivo com seus pássaros. Mas os guardas não se preocuparam em procurar por sobreviventes. A prioridade deles era levar a princesa e Ila, ainda vivas, de volta ao navio com Meeryn. Àquela altura, os soldados articanos já tinham invadido a cidade, com mais de 1000 homens e 20 gigantes marchando pelas ruas. Jon estava indo para o local, e ninguém ousou pará-lo. Se alguém tentasse, ele simplesmente os ignorava, avançando com seu grupo, totalmente armado, montado em Ghost, o enorme lobo gigante, que aterrorizava qualquer um que visse o lobo gigante com o rei articano em suas costas. Eles finalmente encontraram Arya e os outros, cobertos de sangue. Jon rapidamente desmontou do lobo e foi até o grupo, enquanto Arya olhava para ele com lágrimas nos olhos. Por favor, salve-a, Jon. Você tem que salvá-la, ela implorou. Jon apenas assentiu e se aproximou de Ila, que já estava sem reação. Ele rapidamente colocou a mão em seu estômago, emitindo um brilho em uma tentativa de curá-la, mas já era tarde demais. Embora ele pudesse curar seu abdômen, ela já tinha ido embora. Meeryn imediatamente percebeu o que estava acontecendo ao lado de Jon. Ela cobriu a boca com a mão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela está morta, Arya, disse Jon num tom mais triste do que ele jamais imaginou ser capaz de expressar, imaginando como isso pôde acontecer com uma garota de Artica. Arya estava em choque, o chão sob seus pés desapareceu, enquanto ela olhava para sua amiga, aquela com quem havia compartilhado seus primeiros anos desde que chegou em Artica, que havia brincado e rido com ela pela cidade, agora morta diante dela.
em uma jornada que Arya havia pedido a Jon para levá-los, ansiosa para ver terras além de Artica. Arya se perguntou se ela poderia ter protegido Ila. Esse pensamento a abalou mais do que qualquer outra coisa em sua vida até aquele momento, enquanto lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, questionando como ela poderia tê-la salvado. A única coisa que ela sentiu foi Jon, que a abraçou com força. Não foi sua culpa, Arya. Isso não é culpa sua. Jon falou suavemente, sabendo que seu primo estava cheio de culpa. Seus homens ficaram esperando, impedindo que alguém se aproximasse, enquanto tanto os soldados quanto os sacerdotes vermelhos queriam se aproximar para ver o que estava acontecendo, mas o rei não parecia estar com disposição para isso. Enquanto consolava seu primo, Jon lançou a Arya um olhar cheio de pena antes de se virar para seus homens. Quero que você a acompanhe de volta ao navio. Há um que deixei vivo. Precisamos capturá-lo e descobrir quem são e por que nos atacaram. Jon exclamou com uma fúria que não sentia desde o evento em Oldon. Seus homens assentiram, formando um grupo para escoltar os guardas reais que lutaram, Arya e Meeryn, junto com o corpo sem vida de Ila, de volta ao navio, enquanto Jon se dirigia ao local onde a luta havia ocorrido. Em um local escondido próximo, pássaros cercavam um armário dentro de uma casa, onde um homem tremia. Ele se perguntou se os pássaros já tinham ido embora, com o silêncio durando um momento. Ele não queria morrer como os outros. Embora esperasse morrer ali, ele não queria enfrentar esse tipo de morte, pois seus companheiros foram mutilados vivos, com seus olhos e pele sendo arrancados pelos pássaros. Eles gritaram e tentaram lutar contra os pássaros, mas não adiantou. Eram muitos. Ele teve uma pequena chance de escapar se trancando dentro do armário, embora seu corpo e rosto estivessem cobertos de cortes. Ele não conseguia mais ouvir os pássaros, mas tinha certeza de que eles estavam esperando que ele pisasse lá fora. Ele estava aterrorizado e tremendo, considerando usar sua adaga para cortar sua própria garganta e acabar com tudo. Então, de repente, ele ouviu passos se aproximando do armário. A porta foi aberta com tanta força, como se um monstro tivesse chegado, e ele se viu encarando os olhos verdes de um homem que o olhava como se ele já estivesse morto. O homem o agarrou com tanta força que o levantou do chão e o jogou contra a parede, causando uma rachadura na madeira com um baque alto. O homem caiu no chão inconsciente, com vários ossos quebrados pela força que Jon usou. Jon não teve misericórdia dele e faria o que fosse necessário para extrair as informações de que precisava. Ele pegou o homem e voltou para seus homens, enquanto seus pássaros começaram a se dispersar ao seu comando. Vamos lá. Capturamos o homem que estávamos procurando. Agora vamos voltar para a nave e descobrir o que realmente aconteceu aqui, Jon falou em um tom neutro, mas tão frio que poderia ter vindo das partes mais congelantes das terras ao norte de Artica. Capítulo 174 Comércio Artica em Essos 29 Volante 06. Fim do volume 3. Essos, 296 d.C. O homem acordou em um lugar escuro, com os olhos ainda atordoados pela forte dor de cabeça que sentia depois de levar um forte golpe do estranho que havia aberto o local onde ele estava escondido. Lembrar disso lhe deu um arrepio imediatamente, pensando que ele poderia ter sido levado pelo monstro que o capturou, e ele rapidamente olhou para frente em um acesso de nervosismo. Seus medos foram confirmados quando a figura de um homem apareceu diante dele, iluminada apenas pela luz fraca de velas distantes. Você finalmente acordou. A voz do outro lado fez o homem tremer levemente enquanto a adrenalina de seu corpo parecia entrar em ação, como se ele estivesse prestes a morrer, de acordo com seus instintos de sobrevivência. Você consegue me entender? Eu não tenho muita prática com o valeriano bastardo que vocês falam na Baía dos Escravos, filho da Arpia. Sim, eu já sei disso, mas minha pergunta é, por que você se infiltrou na cidade antes mesmo de eu chegar e esperou por uma chance de atacar minha família? A voz do outro lado era lenta, mas fria e sombria, fazendo o homem se perguntar o que aconteceria com ele aqui. O que foi? Você não vai dizer nada. Estou esperando você começar a falar, temos algum tempo para isso, e pela sua reação, sei que você pode me ouvir. Jon comentou, olhando para o homem com um brilho nos olhos. O homem não respondeu, enquanto o rei do Ártico suspirava, começando a sacar uma lâmina de 45 centímetros de uma adaga que ele havia recebido dos sacerdotes vermelhos. Ele a havia recebido quando deixou o templo após falar com o Senhor da Luz. Ele não podia dizer que era ruim, afinal, era aço valeriano. O homem viu isso, e antes de suportar a tortura completa sem querer dizer nada a essa pessoa, ele mordeu a língua o mais forte que pôde. Pelo menos ele não morreria sendo comido por pássaros. Ele estava calmo o suficiente para morrer por perda de sangue. Jon viu o sangue explodir da boca do homem naquele momento e levantou uma sobrancelha, mas manteve um olhar calmo sobre ele. Então é assim que você planeja escapar. Que decepção! Ele comentou calmamente enquanto o homem soltava um alto gemido de dor, com sangue escorrendo de sua boca. O homem apenas olhou para ele, esperando morrer antes que a tortura pudesse começar. Se você quer tanto assim, então eu pretendo te ajudar, Jon disse em um tom neutro. No momento seguinte, ele moveu seu braço, levantando a lâmina antes de golpear a coxa do homem, fazendo-o estremecer de dor, gemendo intensamente já que não conseguia gritar com sua língua para fora. Isso não parece ser o suficiente, não é? Jon perguntou com um olhar curioso para o homem que lutava que tentou fugir, mas foi contido quando Jon agarrou seu braço.
No momento seguinte, o som de ossos quebrando foi ouvido enquanto o homem gemia em agonia com a sensação, mas não conseguia reagir muito. John viu o homem chorando enquanto sangue pingava da cadeira, mas não teve pena dele, observando enquanto o homem olhava para ele com medo como nunca antes, esperando morrer logo e escapar dessa tortura. Você está com muita pressa, afinal estamos apenas começando. John disse e no momento seguinte, ele enfiou a lâmina mais profundamente na coxa do homem, rasgando sua pele enquanto ele gritava com toda a força que sua garganta conseguia reunir, produzindo apenas um intenso gemido de dor antes de perder a consciência. Tudo ficou escuro por um tempo, e então ele finalmente acordou, assustado, pensando no pesadelo que tinha acabado de ter. Ele não conseguia ver nada na frente dele, pensando no que tinha acabado de passar, sentindo que era tudo uma memória recente e bastante dolorosa. Você finalmente acordou, eu já estava pensando em te cortar para te acordar. A voz fez o homem olhar para frente assustado, vendo o homem do sonho esperando por ele, a lâmina baixada, mas com sangue nela. Seu olhar caiu para o chão, vendo-se coberto de sangue. O que está acontecendo? Ele conseguiu falar, profundamente aterrorizado, incapaz de entender o que estava acontecendo. Afinal, a dor havia passado, e ele podia até falar novamente. Se você está tentando entender, vou explicar facilmente. John falou, e no momento seguinte, sua coxa foi perfurada mais uma vez enquanto John se movia como um raio, atingindo a pele do homem. Aí! O homem gritou em agonia. John não se importou enquanto retirava a adaga de aço valeriano e tocava a parte ferida com a mão, fazendo com que um brilho verde aparecesse, começando a curá-lo. O homem não sabia se poderia ficar mais aterrorizado, sentindo a dor desaparecer como se nunca tivesse acontecido. Você sabe, o corpo humano pode se recuperar de um ferimento, mas a mente humana não foi feita para lidar com picos extremos de dor enquanto você está se curando. Então, não me importo se você tentar se matar, eu vou te ajudar, e quando você estiver perto da morte, eu vou te curar de novo. Mas eu me pergunto. John continuou, não se sentindo particularmente orgulhoso desse lado dele, mas ele faria o que fosse necessário para descobrir quem estava mirando nele e em sua família especificamente. O homem apenas olhou para ele aterrorizado, tentando escapar, mas sentiu correntes o segurando na cadeira. Era inútil se levantar, e ele engoliu em seco, imaginando em que tipo de situação ele tinha se metido. Talvez morrer para os pássaros teria sido melhor. John não estava no navio principal. Assim que levou o homem ao porto, ele embarcou em um navio próximo. Afinal, ele não queria que sua família ouvisse os gritos do homem que ele estava torturando. Ele estava sendo cruel, mas tudo o que queria era informação sobre seu inimigo oculto, e ele descobriria quem era antes de queimá-lo e destruí-lo. Seus guardas reais estavam na porta, proibidos pelo rei de entrar, pois ele mesmo fazia isso. Eles trocaram olhares, ouvindo os gritos do homem do outro lado da porta, até mesmo sentindo um arrepio de quão cruel seu rei podia ser quando necessário. Você não pode ir a lugar nenhum agora. John comentou, observando o homem lutar para se libertar, mas era inútil. O homem olhou para ele, tremendo. Pensou em cortar a língua novamente sem pensar duas vezes, mas o monstro diante dele estava praticamente o encorajando a continuar, sabendo que era inútil. O que você quer? O homem gaguejou, sua voz mal saindo devido ao medo que o dominava. Veja, você pode falar quando quiser. John disse, olhando para ele com uma expressão satisfeita. Agora vamos começar a falar sobre o porquê de você querer me matar e quem são seus mestres. John comentou enquanto as próximas horas passavam. Por fim, John finalmente saiu da sala e quando fez, seus homens abriram espaço para ele. No final, John emergiu com a cabeça do homem, encerrando seu sofrimento com uma morte rápida. Afinal, ele não o deixaria vivo depois de fazer parte do que aconteceu. Mande alguém limpar o quarto e se livrar dessa cabeça, John falou em tom calmo, enquanto um deles agarrava a cabeça do homem morto. Devemos retornar ao navio principal, meu rei? Outro perguntou, mantendo um pouco de cautela na voz. Sim, não há mais nada a ser feito aqui, disse John enquanto eles saíam, retornando ao navio enquanto os homens a bordo olhavam cautelosamente para John, tendo também ouvido os gritos do homem. Ele deixou alguns de seus soldados para fazer o que ele havia pedido e embarcou no outro navio. Lá dentro, Ygritte o esperava com um olhar cauteloso. Como ela está? John perguntou. Ver a expressão de Arya quando ela soube da morte de Ila o afetou imensamente. Ele não queria que ela passasse por algo assim, embora soubesse que seria impossível para ela evitar enfrentar coisas cruéis na vida. É por isso que ele tentou prepará-la o máximo possível, mas ainda assim, isso machucou. Ela está perturbada, não saiu do lado da amiga desde que chegou. Estou preocupada, John, e você está coberto de sangue. Ygritte murmurou, seu olhar caindo nas roupas manchadas de sangue que John estava usando. Ela sabia que ele tinha levado o prisioneiro para outra nave. Estou bem, não é meu sangue. John disse calmamente enquanto Ygritte olhava para ele, já sabendo disso, mas ainda preocupada com o marido. Eu vou vê-la. John disse, entrando na nave com Ygritte seguindo. Eles foram para uma sala guardada por soldados com Daenerys e Rhaenys paradas em um canto, olhando com pena para Arya e Meeryn, que choravam na frente do corpo de Ila. John se aproximou dela, passando por todos. Arya, ele disse, olhando para Arya enquanto ela se virava para ele com tristeza nos olhos. John, se eu não a tivesse convencido, você... Arya murmurou com uma expressão triste enquanto o abraçava com força. Eu já te disse, você não tem culpa disso. John disse retribuindo o abraço. Eu prometo a você, quem quer que esteja por trás disso vai pagar caro. John falou com um tom firme.
Eles ficaram lá, enquanto Jon a consolava e até estendeu a mão para Meereen, que estava ao lado de Arya, confortando a garota que estava no mesmo estado que Arya. Enquanto isso, do lado de fora do navio, navegando em direção a Volantis, o navio Dornês apareceu indo para a cidade naquele momento. O estandarte martelo estava visível, e isso foi rapidamente avistado pela frota do Ártico, embora o navio tentasse evitá-los navegando escondido. Mas os Vargs o detectaram facilmente e começaram a passar essa informação ao rei. Era de manhã, e embora o clima não fosse o ideal, as pessoas na cidade estavam ansiosas para saber o que tinha acontecido. Os homens do Ártico foram explicar em nome de Jon, bastante surpresos com o ataque dos filhos da Arpia da Baía dos Escravos. Ainda mais assustador foi como todos eles morreram, mortos por milhares de pássaros e guerreiros volantinos, massacrando dezenas de homens em tão pouco tempo. Era óbvio para eles, com rumores do oeste e suspeitas de que Jon controlava animais, que era exatamente isso que tinha acontecido, deixando-os ainda mais temerosos dele. Jon estava deixando a maior parte dos assuntos para seus homens agora, pois os enviou para finalizar as negociações com a cidade antes de começarem a partir. Ele estava com Arya na borda do navio naquele momento. Eles vieram da Baía dos Escravos porque queriam nos atacar? Arya perguntou, quase como uma exigência. Afinal, ela estava com raiva e Jon conseguia entender isso. Um motivo mesquinho, pensando que poderíamos destruir o comércio de escravos. Aqueles bastardos nem sabem da nossa força real. E eles acreditavam que nosso relacionamento com Braavos poderia prejudicar o comércio das cidades livres do sul. Uma decisão tola, e eu vou garantir que eles se arrependam de tudo o que fizeram. Jon falou com firmeza. Havia mais motivos para eles fazerem isso, mas não importava agora. Deixe-me fazer parte disso, pediu Arya. Vou pensar sobre isso, mas não quero que você haja apenas por impulso de vingança. Você pode cometer erros em uma luta, Jon avisou seriamente. Eu sei lutar bem, Jon. Deixe-me fazer parte disso. Ela insistiu. Jon não respondeu. Sabe, antes do ataque, uma sacerdotisa vermelha veio até mim e me disse para tomar cuidado com a Arpia e seus filhos. No começo eu não entendi, mas agora. Arya murmurou. Você se lembra dela? Jon perguntou, enquanto Arya balançava a cabeça. Não, estranhamente ela parece uma memória fantasma, como se nunca tivesse existido. Nem mesmo os guardas se lembram do rosto dela. Ela disse enquanto Jon tentava procurar nas memórias dos animais perto de Arya. De fato, havia uma mulher de vermelho que se aproximou deles, mas sua imagem estava borrada em todos os animais que haviam. Que estranho. Ela usou algum tipo de magia, ou era realmente ela? Jon pensou, imaginando se tinha sido uma projeção com todas as informações que ele tinha. A pessoa poderia ou não estar em Volantis. Era um mistério, e Jon não tinha nada a ver com isso por enquanto. Ele estava prestes a finalmente responder à irmã quando um homem do Ártico se aproximou dele com um pergaminho. Jon acenou para o homem sair, abrindo-o e lendo com uma sobrancelha levantada. Afinal, Oberyn Martell estava chegando, e a frota estava perguntando se eles deveriam derrubá-lo. Jon achou tolice viajar sob sua bandeira, embora isso não mudasse muito. Seus Vargs sempre investigavam qualquer navio que passasse pela frota, especialmente aqueles que tentavam se esconder da vista. Arya, preciso cuidar de uma coisa, disse Jon, deixando a garota imóvel com um olhar triste enquanto ela sentia. Ele entrou e encontrou Rhaenys conversando com Daenerys. Rhaenys. Jon a chamou, e ela foi até ele, recebendo a carta do marido. Jon, isso. Ela murmurou com alguma apreensão, vendo sua família atrás dela. O que você planeja fazer? Ela perguntou. Acabe com isso de uma vez por todas. Jon comentou com um olhar sério. Espere, Jon, você não pode matá-lo. Rhaenys implorou, chamando a atenção de Daenerys com seu apelo. Temos que acabar com isso, disse Jon. Ele ainda é minha família. Sei que você não gosta dele, mas ainda assim, imploro que poupe a vida dele. Rhaenys não queria seu tio morto. Apesar de sua personalidade ruim para a maioria das pessoas, ele cuidou dela. Ela reconheceu como ele a protegeu ao longo dos anos, sempre falando sobre o quanto amava Elia Martell, sua mãe. Jon olhou para ela por um momento antes de suspirar. Vamos ver o que podemos fazer. Foi a única coisa que ele disse no final. O navio Martell continuou navegando, com a cidade agora visível no horizonte. Era fim de tarde no dia seguinte, e eles entraram no porto sem parar, mantendo uma pequena distância dos navios do Ártico do outro lado para evitar ser muito direto, embora Oberyn sempre fosse alguém que agia diretamente. Vocês fiquem no navio, eu cuido disso, disse Oberyn às filhas. Mas pai, nós podemos lutar, um deles exigiu. Não dessa vez. Preciso lidar com ele pessoalmente, e se algo der errado, vocês devem deixar este lugar. Ele falou com um olhar sério, e dessa vez eles permaneceram em silêncio. Alguns guardas se aproximaram de Oberyn. O que devemos fazer, meu senhor? Perguntou um soldado, sem saber como o príncipe de Dorne lidaria com tamanha força do outro lado do porto. Eles claramente não tinham chance. Não vamos perder mais tempo. Duvido que consigamos passar por todos os guardas, então vamos direto para minha sobrinha. Ele falou sério, pegando sua lança e saindo do navio. Seus homens rapidamente seguiram seu príncipe, se recompondo. Eles passaram pelo porto e estranhamente não havia um único guarda à vista em seu caminho. Eles ouviram coisas como Azor Ahai e Jon Artica sendo mencionados pelas pessoas nas ruas, mas isso não importava agora. Até mesmo um representante da facção Tigre apareceu para cumprimentá-lo, mas ele teve que dispensá-los ao longo do caminho, à medida que se aproximavam cada vez mais dos navios do Ártico.
Quando ele finalmente se aproximou dos navios, ele viu alguns homens e gigantes do Ártico caminhando por perto e nos conveses dos navios. Mas o que mais o surpreendeu foi ver o próprio Jon Artic aparecer no navio, olhando para ele seriamente enquanto descia da proa, aproximando-se dele naquele momento. Ele parou um pouco mais longe sem guardas, embora eles tenham aparecido na borda do navio. Ainda assim, o rei do Ártico não queria que eles o seguissem enquanto ele colocava uma de suas espadas no chão, segurando-a pelo punho com um olhar sério para Oberyn. Você tem muita coragem de vir aqui, príncipe Dornês. Deixei bem claro para seu irmão que eu te mataria na próxima vez que te visse. Jon falou em um tom sério. Vou repetir suas palavras para você, Jon Artic, mas estou aqui pela minha sobrinha, que você sequestrou. É melhor ela estar segura, ou as coisas não serão como da última vez que lutamos. Oberyn respondeu, veneno em seu tom enquanto girava sua lança antes de acertá-la no chão, desafiando Jon. Sua sobrinha agora é minha esposa. Jon levantou uma sobrancelha. Afinal, ela está carregando meu filho, e eu não vou deixar seu irmão levar meu filho ou ela para usá-los como peões políticos. Ele falou firmemente enquanto Oberyn estreitava os olhos. Eu quero vê-la, Oberyn exigiu de Jon. Jon estava prestes a responder, mas uma figura surgiu da proa do navio. Rhaenys surgiu visivelmente grávida. Tio, ela murmurou, aproximando-se de Jon agora com guardas. As pessoas no porto começaram a se reunir ao ver a comoção, enquanto Azor Ahai estava em pé na frente dos Dorneses com suas armas prontas para lutar a qualquer momento. Era óbvio que isso estava chamando a atenção. Rhaenys, espero que ele não tenha feito nada com você, ou então. Oberyn comentou, mas Rhaenys balançou a cabeça. Claro que não. Você sabe que essa criança é dele. Sim, nós nos casamos através dos deuses antigos. Ele é meu marido e o pai dessa criança, ela disse firmemente. Oberyn manteve os olhos fixos na sobrinha, enquanto o silêncio se instalou ao redor deles. Agora, muitas pessoas da cidade e do navio o cercaram, especialmente os guardas reais do Ártico, que permaneceram alertas a qualquer movimento. Você realmente quer isso? Você sabe que tem um grande direito de nascença. Você é o herdeiro dele. Você vai desistir disso? Oberyn murmurou, exigindo uma resposta de sua sobrinha. Rhaenys esperou alguns segundos antes de responder. Sim, de qualquer forma eu seria uma rainha, mesmo que não dos 7 reinos. Estou feliz com o que tenho, e Artica provou ser melhor do que os reinos do sul. Rhaenys respondeu. Artica teria pessoas leais, cidadãos inteligentes e ferozes, magia e dragões. A visão de Jon para o reino era revolucionária, algo muito melhor do que os 7 reinos. Talvez seu filho pudesse reivindicar o trono de ferro no futuro se Jon tivesse algum interesse em passar seu legado junto com o dela. Embora ela duvidasse que se ele conquistasse os 7 reinos, ele deixaria um herdeiro para governar o continente inteiro sozinho. Rhaenys, você sabe que é amada por mim, assim como sua mãe era, então eu perguntarei mais uma vez, você realmente quer isso? Se for um sim, eu irei embora e deixarei você seguir seu desejo. Ele falou mais uma vez para confirmar, pronto para lutar contra os Articans se necessário, caso ela quisesse retornar a Dorne. Sim, tio, eu realmente quero isso. Eu vou viver com Jon. Eu não sei qual será o nosso futuro, mas é isso que eu desejo. Eu serei a rainha de Artica. Ela disse firmemente, pois Jon tinha deixado bem claro que essa era sua posição no reino e que ela viveria com ele pelo resto de seus dias. Oberyn permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de concordar. Muito bem, então. Desejo-lhe uma vida feliz, sobrinha. Espero que viva melhor do que sua mãe. Se aquele bastardo te tratar como aquele maldito Rhaegar tratou Elia, juro que invadirei Artica e o matarei. Ele disse, enquanto os Articans não aceitaram bem a ameaça. Mas Jon, surpreendentemente, não ficou bravo, mesmo sendo pego de surpresa pelo que ouviu. Tio. Rhaenys murmurou, observando as costas do tio desaparecerem no porto enquanto ele partia com seus guardas dorneses. Ela sabia que Dora não ficaria feliz com o rumo que as coisas tomaram, mas estava aliviada por poder viver a vida que sempre quis, com controle sobre seu destino, e não sob os comandos de seu tio Doran. Afinal, ela amava Jon, e ele era sua família. Jon não demonstrou reação enquanto observava o príncipe de Dorne partir, e começou a ganhar algum respeito pelo homem que ele queria matar há pouco tempo. Ele então retornou para Rhaenys. Bem, vamos voltar para dentro. Não temos mais negócios com ele. Rhaenys assentiu e seguiu seu marido, retornando ao navio com sua ajuda. Jon ficou no porto naquela noite, com as negociações com Volantis já concluídas. Não havia razão para ele permanecer na cidade. Antes do sol nascer, eles começaram a se preparar para partir, e os navios estavam quase prontos. Muitos nobres de alto escalão tentaram falar com ele, assim como sacerdotes vermelhos, mas ele os ignorou, já cansado do lugar e sem disposição para mais interações. Eles zarparam de Volantis, indo diretamente para seu próximo destino. Seria bem arriscado, mas Jon sabia que as recompensas lá seriam inimagináveis. E então, ele partiu para Valíria, a terra governada pelo fogo. Capítulo 175, Valíria 01. Essos, 296 d.C. Os navios finalmente zarparam, enquanto a frota organizava a próxima etapa da viagem. Quantos navios irão para as águas ferventes, meu rei? Perguntou o capitão do navio principal enquanto navegavam em direção a Valíria. Quero apenas 3 navios. Não vou nem enviar o principal, afinal, seria muito arriscado, disse Jon ao homem, que assentiu após ouvir suas palavras.
Ele seria responsável por escolher os 3 navios a serem enviados, enquanto o principal, no qual Jon viajaria, permaneceria lá, mantendo sua família longe do perigo que ele estava prestes a enfrentar. Jon deixou seus homens e se aproximou de Arya, que estava parada perto da grade. Assim como no dia anterior, ela manteve o olhar distante, talvez se culpando pelo que havia acontecido. Embora Jon já tivesse dito a ela que ela não tinha controle sobre isso. Você vai para Valíria. Ela falou em um tom neutro enquanto Jon se aproximava, erguendo uma sobrancelha, notando que seu lobo estava ao seu lado, o companheiro de quem ela tinha ficado mais próxima desde o incidente. O lobo a alertou sobre sua aproximação. Sim, Jon estava ao lado dela. Você quer vir junto? Ele perguntou, ciente do interesse dela. Sim. Ela simplesmente respondeu sem o entusiasmo habitual, enquanto voltava seu olhar para ele com um certo brilho. Vai ser perigoso. Eu sei, mas não estou preocupada comigo mesma. Afinal, eu já perdi alguém, não posso perder você também. Ela murmurou, fazendo com que Jon levantasse uma sobrancelha para ela. Você preferiria que eu não fosse? Ele perguntou. É claro que eu preferiria isso. Você nem sabe o que vai encontrar lá ou se realmente vai entrar. Eu preciso estar lá para proteger você. Ela disse. Tudo bem, embora eu seja o único preocupado com você. O que eu seria se deixasse você morrer comigo? Jon disse com um sorriso. Nós não vamos morrer, nós voltaremos vivos. Nós só vamos porque eu sei que você não vai deixar de ir, e eu não posso te impedir. Então, eu vou garantir que você volte vivo de Valíria, Arya disse firmemente, como se a morte de Ila tivesse despertado algo nela, o medo de perder alguém importante. Era uma lição que Jon nunca quis que ela experimentasse, mas o mundo nunca foi gentil, e pelo menos isso tornava Arya mais racional em suas decisões durante as aventuras. Tudo bem, minha senhora, disse Jon como se estivesse se dirigindo a uma esposa, ainda mantendo o sorriso, enquanto Arya também deixou um pequeno sorriso escapar do rosto. Jon simplesmente assentiu, deixando-a sozinha para não empurrá-la ainda mais em sua dor, antes de se despedir e retornar para dentro da nave. Ele acabou indo para a biblioteca para ler um pouco. Havia muitos livros que ele havia reunido das cidades livres que havia visitado, e ele estava no meio de algumas leituras na época. Sem surpresa, ele encontrou Daenerys e Rhaenys sentadas ali, ocupando o espaço enquanto liam livros sobre vários assuntos, embora um em particular fosse sobre dragões. Jon. Rhaenys percebeu que ele estava abrindo a porta, e Daenerys também o cumprimentou. Jon não tinha passado muito tempo com eles ultimamente, pois estava sempre comandando, desenhando e passando tempo estudando ou treinando. Os últimos dias, quando ele deixou Volantis de lado para ficar com sua família enquanto seus homens cuidavam das coisas, foram uma exceção. Mas ele sabia que as meninas sempre falavam sobre a família Targaryen e sua história, tentando se conectar mais com sua herança. Afinal, Rhaenys foi criado pelos Martells, e Daenerys tinha alguém que viveu durante os anos em que a família estava viva, embora não muito confiável enquanto consumido por sua raiva, incapaz até mesmo de raciocinar sobre o que era verdade sobre sua família, falando apenas de glórias e fantasias de sua mente perturbada. Havia alguns livros sobre a família Targaryen que Jon havia trazido após separá-los do lote levado da cidadela, que ele havia trazido nessa jornada justamente para ter uma conexão direta com sua família paterna e entendê-la melhor, mesmo tendo tido muitas visões com Brinden e falado com Aemon. Vejo que você está discutindo sobre dragões novamente, quais você gostaria de ter, Jon comentou enquanto se aproximava. Você estava nos espionando de novo? Rhaenys murmurou, seu olhar caindo diretamente para Ghost, que estava deitado ali, ocupando uma parte da cabana devido ao seu tamanho. Talvez, Jon disse com um sorriso. Mas eu vou ficar aqui sentado e ler um pouco, então não se incomodem comigo. Jon disse enquanto se dirigia para sua mesa, enquanto as meninas ocupavam outra mesa. Eles apenas o observaram sentado ali, concentrado em um livro, aparentemente não prestando mais atenção neles, enquanto continuavam conversando. Ocasionalmente olhando para Jon como sempre faziam. Você vai falar com ele? Rhaenys murmurou suavemente. Não sei, ele parece ocupado, vamos esperar. Ela respondeu com a mesma suavidade. Eu posso ouvir vocês. Se quiserem dizer algo diretamente para mim, não precisam sussurrar. Jon disse calmamente, colocando seu livro de lado, olhando para eles e se levantando. Rhaenys olhou para Daenerys, que parecia hesitante. Você vai para Valíria, mas nós não podemos ir, certo? Daenerys perguntou. Obviamente não será uma tarefa fácil, e acho que é melhor você ficar. Afinal, não sei o que encontraremos naquela terra, disse Jon, sabendo que a Visão Verde não havia se aventurado em Valíria após sua destruição. Mas eu poderia insistir em pedir para você me levar junto, Daenerys murmurou cautelosamente, tentando não impor a Jon, pois ela não queria contradizê-lo. Ela também estava relutante em entrar em outra cidade depois do que aconteceu em MYR, mas quando se tratava da lendária Valíria, sua curiosidade superava seu medo. Você tem alguma ideia do perigo que enfrentaremos? Você acha que estaremos seguros lá? Jon enfatizou. Sim, eu sei disso. Mas mesmo assim, eu ainda gostaria de descobrir algo. Daenerys respondeu. Ela olhou para Rhaenys como se fosse um assunto que eles mesmos tivessem discutido, enquanto Jon apenas manteve seu olhar fixo nela. Rhaenys não disse mais nada, mas pareceu sinalizar para Daenerys, que então se levantou. Quero lhe mostrar uma coisa. Ela disse, com Jon olhando para ela enquanto ela caminhava em direção à lareira, onde um servo Artican havia colocado lenha, e observou Daenerys se aproximar.
Os olhos dele ficaram levemente surpresos quando ela estendeu a mão e a colocou no fogo. As chamas banharam sua pele, mas não a queimaram, e ela puxou de volta para mostrar a Jon. Você também é resistente. Ele murmurou, mas não pareceu muito surpreso, sabendo que ela era uma Targaryen mesmo que isso fosse raro. Sim, eu sou, assim como você, ela disse, enquanto Jon olhava para Rhaenys. E você? Ele perguntou com curiosidade, imaginando se sua irmã poderia fazer o mesmo. Rhaenys balançou a cabeça. Não, parece que eu não sou. Não sou uma Targaryen tão pura. Ela murmurou, dando a Jon um leve e triste sorriso. Isso não tem nada a ver com ser puro ou não. A maioria dos Targaryens foi queimada pelo fogo, mesmo aqueles de linhagem pura. Além disso, eu sou meio sangue como você, Jon disse. Ele também era meio Stark, e isso não diminuía sua conexão com os Targaryens. Na verdade, o tornava mais especial. Jon deixou Rhaenys e se virou para Daenerys com um suspiro. Então, você quer encontrar ovos de dragão, não é? Jon murmurou, já sabendo por que eles estavam falando tanto sobre dragões ultimamente e como eles imaginavam os seus próprios. Mais do que apenas garotas sonhando. Era como Sansa imaginando seu futuro com cavaleiros galantes. Mas no caso desses dois, os cavaleiros de Sansa eram dragões. Sim, eu gostaria de ter certeza de encontrar ovos por conta própria. Se você encontrou um com sua irmã e havia uma dúzia na cidadela, por que não encontraríamos nenhum em Valíria? Daenerys disse confiantemente. Você sabe que mesmo que eu encontre ovos, eu os darei a você. Você não precisa ir procurá-los sozinho. Jon alertou. Ainda assim, insisto em ir. Ela disse abrindo um sorriso, fazendo Jon ver uma pitada de Lyanna de alguns anos atrás, pedindo coisas a ele. Ele permaneceu em silêncio por alguns segundos enquanto Daenerys mantinha os olhos nele antes de responder. Tudo bem, então você virá comigo. Jon finalmente disse, enquanto ela abria um sorriso radiante. Obrigada. Ela agradeceu, aproximando-se dele, tocando seu rosto e dando-lhe um beijo na testa, parecendo feliz com isso, enquanto Jon erguia uma sobrancelha e assentiu para a garota, que então se voltou para Rhaenys, que parecia ter um olhar levemente acusatório para a garota de cabelos platinados. Você fez isso de propósito, não foi? Rhaenys murmurou. Não sei do que você está falando. Daenerys disse com uma piscadela. Jon ignorou os sussurros e se virou para Daenerys. Quero que você fique com Arya nos próximos dias e esclareça todas as suas dúvidas sobre como se preparar para ir para lá. Já dei algumas instruções a ela nas últimas luas, e espero que ela não tenha esquecido, para que ela possa explicar a você como iremos proceder, Jon comentou. E Daenerys assentiu novamente. Os dias passaram enquanto os navios continuavam a navegar, deixando Volantis cada vez mais para trás, uma pequena lembrança no horizonte, até que finalmente começaram a ver o horizonte esfumaçado do lado do continente, indicando a infame Valíria com seus rastros de destruição que duraram centenas de anos. Ela cobria todo o horizonte deste lado do mar, agindo quase como um farol para marinheiros perdidos. Afinal, chamas ainda podiam ser vistas dentro da fumaça à noite, com o horizonte brilhando ao longo de sua borda. Assim os dias continuaram com essa visão constante de fumaça até que finalmente chegaram ao centro, onde Jon havia ordenado que a frota ancorasse. Bem, de agora em diante, irei sozinho com eles. Apenas cuide do nosso filho. Jon disse a Rhaenys, que assentiu antes de ir falar com seus homens, alguns dos quais começaram a se preparar para a transferência para uma nova nave. Ele teve que se despedir de Rhaenys, pois ela seria a única que ficaria para trás, enquanto Arya e Daenerys o acompanhariam, e Ygritte não o deixaria ir sozinho. Rapidamente, o grupo começou a se separar, pois 3 navios de carga foram escolhidos para trazer de volta tudo o que pudessem encontrar. Pelo menos 20 guardas reais os acompanhavam, e o Indy também estava presente, pois era essencial para ajudá-los a entrar naquele lugar inóspito para qualquer humano. Caso contrário, eles morreriam não apenas por asfixia devido ao ar, mas também pelo ambiente hostil que afetava a pele humana e carregava doenças incuráveis. E assim eles começaram a navegar, sentindo o calor aumentar, mesmo estando ainda longe da fumaça. O calor só se intensificava conforme eles avançavam, e o mar começou a borbulhar perto dele. Use estes. Jon disse, entregando um objeto que ele havia criado na Ártica, um artefato com runas que ele havia projetado. Ele havia planejado esta jornada por um longo tempo e precisava de algo que pudesse filtrar o ar, para que eles não morressem sufocados ou inalassem substâncias nocivas, pois ficariam expostos a vapores perigosos devido a todos os processos que Valyria havia produzido. Todos nas naves receberam estes, um filtro bucal, como uma máscara que se ajustava do queixo ao nariz com runas gravadas nela. Não consigo ver nada aqui. O navio não deveria pegar fogo com esse mar? Daenerys murmurou, olhando para a água borbulhante. A maioria dos navios queimaria, mas estes têm um design especial. Jon explicou. Eles são feitos de uma madeira que eu mesmo produzi. Ela raramente queima, e seria preciso muito esforço para que isso acontecesse. Tudo estava em silêncio, exceto pelo som das bolhas, e sem nenhuma visão clara à frente. Os navios continuaram a se mover para frente até que Jon notou algo enquanto prestava bastante atenção. Não havia animais, seus pássaros ficariam doentes, Ghost não gostava do calor, e Cerume acabaria como um peixe cozido. Mas as sombras vistas através de seus olhos estavam se tornando mais claras depois de 2 horas neste mar. Há navios aqui, ele disse, bastante surpreso ao ver os navios começando a emergir em sua direção. Preparem-se para lutar. Navios à vista. Os Articans gritavam de um navio para outro.
Sem um Varg para dar comandos silenciosos, eles tiveram que usar o método antigo. Aqueles. John ficou surpreso mais uma vez, pois esses navios ostentavam as bandeiras de Westeros, e ele se perguntou o que eles estariam fazendo ali. Greyjoys. Arya murmurou, também atordoada ao reconhecer a bandeira. De alguma forma eles estão aqui. Não consigo entender o porquê, John murmurou. Meu rei, eles estão vindo direto para nós, e não parecem amigáveis, disse um guarda real, e John concordou com o óbvio. Bem, não temos outra escolha. Destrua todos eles, John deu a ordem direta. Rapidamente os gigantes que os acompanhavam nos 3 navios, também usando máscaras feitas para eles, começaram a se preparar. Havia pelo menos 20 navios avançando em direção a eles, talvez pensando que encontrariam uma presa fácil, sem saber quem estavam prestes a enfrentar. Mas eles logo foram surpreendidos, pois no momento seguinte, uma saraivada de arpões foi lançada dos 3 navios Artican, com projéteis maiores que lanças, avançando pela fumaça e atingindo os navios inimigos cerca de 300 metros à frente, no meio da névoa. Não demorou muito para que os arpões atingissem seus alvos. E John pôde ouvir gritos de surpresa à distância antes que o fusível finalmente acendesse o líquido explosivo nos cilindros. A explosão irrompeu em meio à fumaça, uma luz verde cobrindo toda a visão e até mesmo se espalhando pela água, seguida por um estrondo estrondoso. 3 navios inimigos foram destruídos, o que pareceu alertar os inimigos restantes. Eles começaram a manobrar suas embarcações, talvez assustados pela percepção de que os gigantes estavam preparando mais arpões. Não sei porquê, mas sinto que alguém ali é bem problemático. John comentou simplesmente, estreitando os olhos antes de continuar. Já que eles tomaram a iniciativa de nos atacar, acabem com todos de uma vez e não deixem ninguém vivo. Ele deu a ordem. Mais arpões foram lançados, atingindo os navios inimigos e causando uma segunda série de explosões, enquanto os homens gritavam. Alguns até pularam na água, mas isso só levou à morte certa. A água fervente os cozinharia vivos, e eles não sabiam o que seria pior: morrer no incêndio ou ser fervidos vivos enquanto tentavam nadar para longe. Alguns navios finalmente conseguiram manobrar em torno da posição, mas mais e mais arpões ainda estavam sendo disparados. Mesmo assim, alguns conseguiram desaparecer na fumaça, enquanto os arpões continuaram a atingir um deles, resultando em uma explosão distante. Com outros 2 arpões errando os navios, não tendo visibilidade clara no momento. Devemos persegui-los, meu rei? Os homens perguntaram, enquanto Ygritte, Arya e Daenerys apenas observavam o massacre. Não há razão para continuar a perseguição. Não temos pássaros para rastreá-los. Deixe-os ir. John murmurou, esperando que a pessoa em uma das naves tivesse sido atingida pelas explosões. No entanto, ele não tinha certeza de qual era a nave principal, pois todas pareciam iguais, tornando impossível dizer quem estava no comando. Assim, os navios continuaram avançando, e a luz do sol brilhava fracamente, começando a revelar a silhueta de uma imensa montanha à frente. Provavelmente os picos mais altos da antiga Valíria, delineados pela luz do sol através da fumaça. Estamos chegando perto, Ygritte murmurou, e John assentiu ao lado dela. Vento, quero que você se prepare. Desembarcaremos em breve, John instruiu, e ela assentiu, se preparando, sabendo que precisaria gastar muita energia ali. John acabou trocando sua armadura de eldemetal por couro, assim como todos os seus homens e família. Era uma armadura leve que ofereceria melhor proteção contra o calor com as runas que John havia colocado nela. Embora ele fosse resistente às chamas, ele ainda queria a mobilidade aumentada que ela fornecia durante a exploração de ruínas. Ele a havia criado ao mesmo tempo que as máscaras, usando uma combinação rúnica diferente daquela que ele empregou na forja de criação para Eldemetal. Ele não podia equipar todas as runas simultaneamente, então ele teve que escolher entre uma armadura leve ou uma resistente ao elemento fogo. De qualquer forma, todos estavam equipados, e não demorou muito para que as primeiras estruturas reais de Valíria começassem a aparecer à frente, revelando uma espécie de porto em uma cidade corrompida por rios de lava que fluíam por ela. As estruturas estavam todas quebradas, e a cidade ainda queimava com o fluxo de fogo vindo das montanhas. Então está a antiga Terra dos Dragões, murmurou Daenerys, admirada. Sim, era uma importante cidade portuária antiga. Tinha um dos maiores portos de Valíria. É do mesmo tamanho de Porto Branco no norte. John explicou. Incrível, como você sabe disso? Daenerys murmurou, olhando para John com admiração. Era impressionante que ele soubesse tanto sobre uma parte da cidade e tivesse informações tão detalhadas sobre sua função. Falaremos sobre isso na Ártica, mas você pode verificar nos registros. Esta cidade era importante e tinha peso significativo no comércio de Valíria, servindo Volantis e toda a parte ocidental de Essos, chegando até Westeros. Era administrada por um ramo separado de uma família influente, embora não fosse a família principal. Apenas um membro desta família possuía um dragão, mas eles eram extremamente ricos. John explicou. Eles tinham tanta riqueza que possuíam uma grande quantidade de aço valiriano, que se destacava até mesmo entre as famílias mais influentes de Valíria na época. Ele continuou, pois seu objetivo era encontrar uma forja e tentar fabricar seu próprio aço valiriano na Ártica. A cidade se tornou mais visível à medida que se aproximavam do porto quebrado que surgia à frente. A lava flui direto para o mar.
É por isso que está borbulhando. Arya comentou, vendo os rios de lava das montanhas colidindo com a água do mar. Era possível ver o brilho da lava entre as ondas, afundando e desaparecendo nas profundezas, mas ainda fluindo, formando rios de lava aquáticos abaixo delas. Bem, estamos chegando, e embora possamos ter resistência ao calor com a armadura não anula o calor, ela apenas oferece alguma resistência. Mesmo assim, ainda estamos expostos às doenças que este lugar pode trazer. Vento, é hora de você colocar um encantamento de proteção em cada um de nós, pelo menos por algumas horas, ele disse à criança da floresta, que assentiu ao seu pedido. Ela já sabia que eles precisariam de um pequeno grupo enquanto exploravam as terras dos antigos senhores dragões. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos.